Senhores senadores, senadoras, nossos telespectadores da TV Senado, ouvintes da Rádio Senado, essa tarde foi uma sequência de temas relevantes. O último orador que me antecedeu aqui tratou da questão do Fundo de Garantia através da palavra do senador Ciro Miranda, um tema de grande interesse dos trabalhadores brasileiros e da própria economia, porque o recurso do Fundo de Garantia é um recurso que é a poupança interna que ajuda a financiamentos em setores importantes como saneamento e habitação, por exemplo, apenas para citar duas áreas importantes. O senador também, Cacildo Maldânia, trouxe à tribuna a questão das micro e pequenas empresas. Eu participo com muita honra da Frente Parlamentar Mista da Micro e Pequena Empresa e que tem aqui nesta casa o senador José Pimentel como um dos seus líderes, exatamente para atualizarmos a legislação e ampliar o espaço de acesso às pequenas e médias empresas. Concordo com o senador Cacildo Maldânia na definição de que para que se beneficie da lei do Simples, senador Cacildo, as empresas sejam consideradas não pela sua atividade econômica, mas pelo seu faturamento. Seria uma forma muito mais, eu diria, racional e uma forma também mais lógica do ponto de vista do acesso a esta área, ao Simples Nacional. E isso permitiria, quanto maior for o número de empresas, também concordo e defendo as microcervejarias e as vinícolas familiares, no meu estado, como em Santa Catarina, elas são hoje significativamente importantes do ponto de vista social e também do ponto de vista da sua atividade econômica, que tem no turismo também um reflexo importante da participação dessas empresas. Portanto, os temas todos aqui foram abordados de maneira muito adequada às discussões que nós temos hoje. Mas pela manhã nós tivemos um momento relevante. E ontem, na instalação dos trabalhos da CPMI, para investigar as denúncias da chamada CPI do Cachoeira, hoje pela manhã aqui tivemos uma sequência importante na reunião do Conselho de Ética desta Casa, em que eu queria apresentar, não integro o Conselho de Ética, mas queria apresentar aqui os cumprimentos ao relator, o senador Humberto Costa, pelo acolhimento da representação contra o senador Demóstenes Torres, que foi uma representação do pessoal através do senador Randolfo Rodrigues. O plenário deve agora, o plenário do Conselho e depois o plenário da Casa, examinar e apreciar esta complexa matéria que diz respeito às questões relacionadas aos compromissos éticos do Senado Federal. Como disse o relator com muita propriedade, senador Humberto Costa, o que está em debate não é apenas a imagem do parlamentar, mas do próprio parlamento. É exatamente isso que me preocupa neste processo. Também gostaria de registrar uma decisão tomada ontem pelo Supremo Tribunal Federal em relação ao reconhecimento das reservas indígenas no sul da Bahia. Ninguém aqui discute o direito dos indígenas sobre essas reservas. São 50 mil hectares numa região valorizada daquele estado do Nordeste brasileiro. O que se discute e o que eu clamo nessa matéria é exatamente a omissão do Estado num processo tão delicado e tão condizente com os direitos dos indígenas ou das minorias e também a proteção dos direitos dos produtores rurais. Porque as reservas foram demarcadas em 1930 e o Estado nada fez para homologar estas demarcações, que era um papel inerente do Estado brasileiro, portanto, de governos. E aí não vai se dizer é este ou aquele governo. O Estado falhou redondamente, prejudicando os indígenas e prejudicando também os agricultores. É exatamente essa insegurança jurídica que acaba comprometendo não apenas a imagem do país internacionalmente, mas trazendo uma instabilidade e, às vezes, até um conflito social desnecessário, como aconteceu agora, com derramamento de sangue e num julgamento que foi antecipado pelo Supremo Tribunal Federal, tomado ontem. É também discutível que o Supremo Tribunal Federal tenha, na conclusão desse julgamento, se limitado a dizer: cabe agora ao Poder Executivo saber o que vai fazer, se vai ou não indenizar
as benfeitorias dos proprietários rurais que ocupavam aquela área, titulados oficialmente, reconhecidamente pelo próprio Estado, como reconheceu o voto do ministro Marco Aurélio Mello. Então, é preciso que o Estado tenha, com a questão do direito e da legalidade, uma atitude de maior responsabilidade para evitar novo derramamento de sangue. A questão indígena é uma questão séria e que precisa ser abordada de forma eficaz. Aliás, hoje pela manhã, na Comissão de Agricultura e Reforma Agrária, propus e foi aprovada a realização de uma audiência pública para debater essas questões. Devemos levar paz ao campo e não permitir que esta omissão do Estado propicie mais derramamento de sangue e mais conflitos desnecessários. Concedo a parte, senadora Ana. Com muito prazer, concedo a parte ao senador Cacildo Maldaner. Eu quero me solidarizar à preocupação de Vossa Excelência. Sem dúvida alguma, a omissão do Estado preocupa, não é só o caso da Bahia agora. Nós temos, inclusive, no oeste catarinense, um foco desses, um problema lá localizado, e que famílias já moram há 80 anos, que vieram do estado de Vossa Excelência, que também tem sido meu da origem, e vieram morar para lá no oeste catarinense há 80 anos e agora estão delimitando como área indígena os municípios de Saudades, Cunhaporã, e nunca havia, e o pessoal não sabia, o Estado escriturou, e agora falam que pode indenizar as residências, se tiver o galpão, coisa. Minha Nossa Senhora aqui já vem de netos, está todo mundo ali, a vida dessas, são centenas de famílias, e agora estão tentando, o próprio Estado, no caso de Santa Catarina, com o governo federal, tentando encontrar uma área da fronteira com a Argentina, a região de São Miguel do Oeste, da fronteira, para que acomode alguns índios que vieram de Nonoá, estão por ali, para ver se pode acomodar, para encontrar uma área, então, que lá ainda tem, que dê para... Porque senão vai dar um tiroteio, vai ser uma loucura. Uma loucura. E isso, eu dou esse exemplo, não é só o caso, isso tem muitos casos no Brasil. Nós temos que ter muita consciência, eu acho que o Ministério da Justiça tem que se preocupar muito nisso, o governo como um todo, temos que ter muito cuidado, porque daqui a um pouco nós vamos, não sei onde é que vamos chegar. Claro que tem que ter as reservas, tem que ter as proteções, mas também não pode ser assim daqui um pouco a bel prazer. E como é que fica? Fizeram uma vida, só indenizar a benfeitoria, sim, mas e todo o capital, o empreendimento que fizeram ali, prepararam, está toda uma vida ali, não é assim, né? Ali são os bisavós enterrados, os avós, os pais, e assim vai. É muito crítico, é muito duro isso. Eu quero me solidarizar à preocupação de Vossa Excelência. Exatamente, essa é a grande questão, senador Cacildo Maldaner, não deixar ao desabrigo, não deixar que essas pessoas, além do prejuízo que terão material, fiquem sem a esperança de acreditar nesse país que trata com injustiça os seus. Neste caso, é realmente um desequilíbrio no tratamento e uma omissão do Estado que é inaceitável sob todos os aspectos. Essa omissão acabou estimulando o conflito naquela região e, como disse bem Vossa Excelência, não só em Santa Catarina, mas também no meu estado do Rio Grande do Sul, discute-se ainda as demarcações que estão em análise pela Justiça. Eu gostaria até de aproveitar, porque a relatora da questão das demarcações ou da homologação, ou da questão que estava pendente no Supremo Tribunal Federal, a ministra Carmen Lúcia, no dia que tomou posse no Tribunal Superior Eleitoral, a primeira mulher a ocupar este cargo, ela disse que duas matérias tiravam-lhe o sono. A questão das reservas indígenas do sul da Bahia e a questão do Aeros Varig. Agora eu espero que a ministra Carmen Lúcia, da mesma forma como conseguiu se haver diante desse desafio enorme, desse julgamento histórico em relação às reservas indígenas, que ela também, da mesma forma, com a celeridade possível, julgue esse caso da Varig que está se arrastando há vários anos, que é uma questão extremamente necessária, porque também envolve direitos sociais das pessoas que aguardam o registro e o resgate do seu direito de previdência social, senhora presidente Marta Suplicy. Mas eu queria